Olá, meus amados, boa noite. Estamos aqui com mais uma lição da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje será a lição 4, os 1000 anos de paz e a nova terra. Nós aprendemos na lição passada, lição 3, sobre a volta de Jesus, que Jesus vai voltar. E essa lição é uma sequência. Bom, o que acontecerá quando Jesus voltar? Nós iremos ver nessa lição número 4, tá certo? A Bíblia descreve que haverá dois tipos de ressurreição: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios quando Jesus voltar. Ou a ressurreição dos injustos, né? Porque os ímpios são chamados também de injustos na Bíblia, tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Que importante esclarecimento a palavra de Deus apresenta a respeito da ressurreição? Só comprovando, como a Bíblia diz que haverá dois tipos de ressurreição. João capítulo 5, versículo 28 e 29, irá nos responder. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, haverá dois tipos de ressurreição. Essa história de que a pessoa boa morre e vai direto para o céu, vocês estão vendo que não, porque todos que se acham no sepulcro vão ouvir a voz. Os que tiverem feito bem, que são os justos, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, que são os injustos ou ímpios, para a ressurreição do juízo, né? Então, a história de que os justos vão para o céu, os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, não é bíblico. Olha aqui o que o texto de João está falando, não é isso? Quando finalmente vai ocorrer a ressurreição dos justos? Será que a ressurreição dos justos vai ser junto com a ressurreição dos ímpios? Vamos ver? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 irá nos responder. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando vai ocorrer a ressurreição dos justos? Quando Jesus voltar. Ele vai dar ordem, ouvida a sua voz, ressoar a trombeta, e os mortos que morreram em Jesus irão ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então será a primeira ressurreição. E os injustos? Quando finalmente os injustos vão ressuscitar? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Vamos ver? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, da ressurreição dos justos para a ressurreição dos injustos, tem um período, um espaço de tempo chamado 1000 anos ou milênio. Então, os justos não irão ressuscitar juntamente com os ímpios. Irá ter esse espaço de tempo de 1000 anos, tá certo? Então vamos ver quais são os acontecimentos que marcarão o início dos 1000 anos. O que é que vai acontecer quando iniciar o milênio ou os 1000 anos? Coloquei para vocês aqui 5 acontecimentos, tá? Que estão nesse texto aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17, o primeiro acontecimento. Apocalipse capítulo 20, verso 5, o segundo acontecimento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, o terceiro acontecimento. Jeremias 25, 33, quarto acontecimento. E Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, o quinto acontecimento. Vamos ver? Primeiro acontecimento, quando for para iniciar os 1000 anos ou o milênio. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17 irá nos responder. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque a Bíblia diz que a morte é um sono, tá certo? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus volta, ele dá a voz de arcanjos, os mortos em Cristo ressuscitam e se unem aos vivos, que são justos, queridos. Quando Jesus voltar, terá duas classes de pessoas, os justos e os ímpios. Dessas classes de pessoas se subdivide. Os justos terão os justos que já morreram, que vão ressuscitar, e os justos que estarão vivos, que não irão passar pela morte, que serão transformados, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. E vão ser arrebatados, suspenso, né? Juntamente com os justos que vão ressuscitar para encontrar o Senhor nos ares e para sempre estar com o Senhor. Esse é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, os ímpios que estão mortos continuarão mortos nos seus sepulcros, no seu túmulo, tá certo? Aguardando para ressuscitar após os 1000 anos. Terceiro acontecimento, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Assim como terá justos que não passaram pela morte, que serão transformados, também terá ímpios que não morrerão, né? Que estarão vivos quando Jesus voltar. E esse, diz a palavra de Deus, que serão mortos, né? Com o sopro da boca do Senhor. Estarão mortos, ok? Jeremias capítulo 25, versículo 33 é o quarto acontecimento. E os mortos do Senhor, naquele dia, se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Olha o quarto acontecimento aqui, queridos. A terra vai estar cheia de cadáveres. Até porque os ímpios serão mortos pelo sopro da boca do Senhor. Então a terra vai estar cheia de cadáveres. E o quinto acontecimento, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, diz a Bíblia. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs seu selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha só. O quinto acontecimento diz que Satanás será preso. Vocês sabem que o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né? E aqui não é literalmente com correntes que ele estará. Por que ele estará preso simbolicamente? Porque qual é a intenção de Satanás? É tentar as pessoas, né? É provocar tentação, destruição das pessoas. Só que a Bíblia diz que a terra estará cheia de cadáveres. Então ele estará preso aqui sem ninguém para tentar provocar, destruir. Então, é de uma forma simbólica que ele estará preso sozinho aqui na terra. Esses são os acontecimentos do início dos 1000 anos, tá certo? Aí eu coloquei um resumo para vocês aí, olha só. O que vai acontecer o início do milênio? Quais são os eventos que marcam o início do milênio? Primeiro, a volta de Jesus, né? Depois, a ressurreição dos justos. Os justos que estão vivos serão arrebatados. Os ímpios vivos serão mortos, né? Satanás será preso e a terra vai ficar desolada, cheia de cadáveres, como diz a palavra de Deus, tá certo? Agora, durante os 1000 anos, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui 4 acontecimentos e os textos estão em Apocalipse, né? 20, verso 4 e 6, Jeremias 25, 33, Jeremias 4, 23 a 27 e Apocalipse capítulo 20, verso 3. Vamos lá? O primeiro acontecimento, durante os 1000 anos. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, durante o milênio, ou 1000 anos, lembra que eu disse a vocês que os justos que estavam mortos irão ressuscitar, se unir aos justos vivos e vão subir para encontrar o Senhor nos ares? Pois é. Somos nós. Nós estaremos no céu durante os 1000 anos, seremos como sacerdote de Deus,
né? Durante o milênio nós estaremos no céu, durante os 1000 anos, como diz aqui a palavra de Deus. Lá no céu nós teremos 3 surpresas, meus queridos. A primeira surpresa, nossa, eu estou no céu. E a segunda surpresa, talvez aquela pessoa que você mais espera, talvez não esteja no céu. E a terceira surpresa, aquela pessoa que você menos esperava pode estar no céu. Então não temos o direito de julgar ninguém. Quem conhece o coração é Deus, tá certo? Segundo acontecimento, nós já lemos esse texto, Jeremias 25:33, que diz que a terra vai estar cheia de cadáveres, desolada, né? E aqui em Jeremias 4:23-27 fala isso, como estará o estado da terra. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremia e todos os outeiros se estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém eu não a consumirei de todo. Então, além de cadáveres, estará um deserto, uma escuridão total, apenas um ser nesta terra. Quem? O próprio Satanás, que está aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Ou seja, Satanás ficará preso durante os 1000 anos aqui nesta terra vazia, desolada, escuridão total, cheia de cadáveres, diz a palavra de Deus. E quando encerrar os 1000 anos, o que vai acontecer? Quais são os acontecimentos que ocorrerão no final dos 1000 anos ou milênio? Primeiro acontecimento tem Apocalipse capítulo 20, versículo 5-8. Segundo acontecimento, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Terceiro, Apocalipse capítulo 20, verso 9 e 10. E o quarto, Malaquias 4:1 e Judas capítulo 1, versículo 7. Vamos ver? Primeiro acontecimento, Apocalipse capítulo 20, versículo 5-8. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, o primeiro acontecimento aí, os ímpios que estavam mortos vão ressuscitar. Finalizou o milênio, ressuscita agora os injustos, os ímpios, queridos. Olha só. Como eles ressuscitaram, aqui no texto final diz que Satanás será solto. Por quê? Porque agora tem pessoas na terra. Simbolicamente ele será solto, ele vai começar a induzir as nações, diz aqui a palavra de Deus, a reunir para pelejar contra Deus ainda. Olha só. E a Bíblia diz que os que vão se perder como a areia do mar. Que triste, né? Mas nós que estamos aqui estudando, nós queremos ser salvos em Cristo, estar junto com aqueles que estarão no céu com Jesus. É isso? O segundo acontecimento, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, o segundo acontecimento, agora a cidade santa, diz a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 22, que é quadrangular, a mesma largura, é o mesmo número de comprimento, toda de ouro e cristal, que coisa maravilhosa, irá descer do céu. E nós dentro dela com o Senhor Jesus. Que maravilha! Esse é o segundo acontecimento. O terceiro acontecimento, Apocalipse capítulo 20, versículo 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha só o terceiro acontecimento. Agora o que acontece? A cidade lá desceu do céu com os justos e Jesus dentro da cidade, e Satanás vai reunir os ímpios para pelejar, marchar, para poder sitiar a cidade. Mas a Bíblia é clara em dizer que desce fogo do céu e consome.
consome. Olha só. Não vai ter essa ideia de que a gente vai estar na cidade santa e lá Satanás com os seus anjos e os ímpios sofrendo tormento eterno. Não existe isso, queridos. A Bíblia descreve que vai ser consumido. Quando pegamos um fósforo e acendemos. Esperamos ele ser consumido, ele vai sendo destruído. Não é isso? Pelo fogo. Tá certo? Então, só para comprovar o que nós dizemos, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, diz Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe restará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha só, queridos, como eu disse a vocês aqui, que a gente leu no texto passado, desce fogo do céu e consome Satanás, tá certo? Os anjos maus e todos os ímpios, aqueles que escolheram ficar contra Deus, serão consumidos pelo fogo. E aqui Malaquias descreve esse fogo, não vai ficar nem raiz e nem ramo. E para comprovar, Judas capítulo 1, verso 7, em que não serão atormentados eternamente. Quando fala em eternamente aqui, queridos, em Apocalipse, no finalzinho diz, serão atormentados, não é isso? De dia e de noite, ou eternamente. Vamos ver o que aqui está querendo dizer com relação a isso. Será que vão sofrer eternamente? Não, a Bíblia não se contradiz. Vamos ver? Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vocês sabem, a Bíblia diz que houve 2 cidades que foram destruídas pelo fogo, né? Elas são exemplo de fogo eterno. A eternidade aqui, queridos, quando trata de falar que Satanás, o diabo com os seus anjos, falsos profetas, os ímpios serão destruídos, consumidos. Quando fala em fogo eterno, não quer dizer que vão ficar queimando eternamente. Mas a eternidade é o poder que o fogo tem para destruir, consumir. Porque, queridos, vamos imaginar nós na cidade santa, felizes, e lá fora, essas pessoas sofrendo. Que Deus é esse? Não, eles serão consumidos. A Bíblia diz aqui em Malaquias que não restará nem raiz e nem ramo. Será de todo consumido, tá certo? Então aí, os eventos que marcam o final do milênio ou dos 1000 anos são: a nova Jerusalém desce do céu, nós dentro dela com Jesus, os ímpios ressuscitam, né? Todos os cadáveres que a terra ficou cheia vão ressuscitar todos, os que estão nos túmulos também, todos. Satanás vai ser solto porque os ímpios ressuscitaram, agora ele não está sozinho mais. Simbolicamente ele estava preso, mas agora está solto, porque os ímpios estão vivos, né? Ele tem a quem atormentar, ele tem a quem tentar, ele tem a quem seduzir, induzir, né? Aí vem o juízo final, todos serão julgados, e Satanás e os ímpios serão destruídos. E agora vem uma terra renovada, queridos. Olha só, será que Deus tem prazer na morte do ímpio? Vocês já ouviram a frase de que quando você chega no velório, foi porque Deus quis. Será que Deus tem prazer? Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz a palavra de Deus, a resposta para nós. Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haver de morrer é o caso de Israel. Então Deus não tem prazer na morte do perverso, que dirá do justo, de que dirá com aquele que o ama. Deus não tem prazer, queridos. Então, como é que a Bíblia descreve as maravilhas existentes na nova terra? Depois que Jesus voltar, terminar os 1000 anos, que a cidade descer, como será a nossa vida lá? Jesus estará conosco, João capítulo 14, versículo 1 a 3, que ele prometeu. Ninguém mais ficará doente, Isaías capítulo 33, verso 24. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem tristeza, nada de ruim, Apocalipse capítulo 21, verso 4. Teremos a árvore da vida, Apocalipse capítulo 22, verso 1. Adoraremos a Deus, Isaías 66, 23. Que vida maravilhosa que nós teremos, querido, querida.
Então tenha esperança, tenha fé. Esse dia vai chegar de um novo céu e uma nova terra, como ele prometeu. A Bíblia também diz que os animais serão mansos. Isaías capítulo 65, versículo 25 diz a Bíblia: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, nem dano algum, nem todo o meu santo monte, diz o Senhor. Imagine o leão com o boi juntos. Mansidão, que coisa maravilhosa. Haverá paz e alegria. Isaías capítulo 35, verso 10 diz a palavra: os resgatados que somos nós, os resgatados do Senhor, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Não mais dor, só alegria, felicidade, coisa maravilhosa. Então, como será chamada a capital da nova terra? Apocalipse capítulo 21, verso 2 nos dá a resposta. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Esse é o nome da capital da cidade, queridos, da nova terra. Nova Jerusalém. Quem é o verdadeiro arquiteto e construtor dessa santa cidade? Quem foi que construiu? Quem arquitetou? Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vocês já imaginaram um lugar todo de ouro e cristal, em que não há mais sofrimento, nem dor, nem tristeza? Graças a Deus, o que não mais existirá na nova terra. Esse texto é lindo, gente. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Finalmente, quando Jesus voltar, que findar os 1000 anos, que vocês já aprenderam o que, que vai acontecer quando iniciar os 1000 anos, durante os 1000 anos, e quando findar, vem a cidade santa descendo do céu, e nós dentro dela, e ela irá descer. A Bíblia diz que ela irá descer sobre um monte, que vai aplanar este monte, e nós moraremos ali. E essa é a vida que nós teremos ali, animais mansos, não mais tristeza, não mais dor, não mais luto, só alegria plena ao lado de Jesus. Que maravilha! Esse Jesus que morreu por você, que veio uma primeira vez aqui na terra morrer, sofrer por sua causa, por amor a você, para te redimir, para te dar a possibilidade de vida e vida eterna. Ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar para vir buscar você, a sua família. Pois creia, confie. Esse tempo de sofrimento que nós estamos passando, ele vai ser mínimo diante de tanta glória que Deus foi preparar para nós. Uma cidade de ouro e cristal, aonde a alegria vai ser plena na presença de Jesus. Quer você estar lá? Quer você estar juntamente com seus familiares lá com Jesus? Então vamos para o nosso compromisso de fé. Você crê que Jesus está preparando morada para você? Você deseja amá-lo de todo o seu coração? Você quer ter a marca daqueles que amam a Jesus? Você quer estar nessa cidade santa? Você quer viver para sempre ao lado de Jesus? Então aceite, queridos, como Salvador e Senhor de sua vida. Deixe Ele fazer da sua vida o melhor. Deixe Ele transformar o seu coração. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe Ele ser Deus em tua vida. Se esse é o seu desejo de estar para sempre com o Senhor, em um lugar maravilhoso que Ele prometeu que vai fazer um novo céu e uma nova terra para você, por amor a você e a mim. Creia nisso. Se esse é o seu desejo, estar com Jesus para sempre, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por uma promessa tão especial da tua volta e que o Senhor está preparando uma morada especial, uma cidade santa, Nova Jerusalém. Queremos estar com o Senhor para sempre, juntamente com os nossos familiares, poder te abraçar e dizer: meu Deus, muito obrigada por tudo.
Prepara a nossa vida, Senhor, para que possamos andar contigo lado a lado sempre, acreditando na tua promessa, tendo essa esperança em nosso coração e viver uma vida conforme a tua vontade. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos preparando para encontrar contigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a abençoar você, meu amigo e minha amiga que parou o momento para ouvir esta mensagem. E que você sinta a presença de Deus sempre na sua vida. Um abraço carinhoso e fique com Deus.